Diz: Senhor, eu me recuso a sair desse lugar do jeito que eu entrei. Você diz: Senhor, eu abro o meu coração para que o Senhor tenha uma palavra específica para o meu coração nesta noite. Eterno Deus, nós queremos te render graças, Senhor. Queremos te agradecer pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença para te adorar, para ouvir a tua palavra e colocar em prática em nossas vidas. Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas durante o ano de 2019. E queremos te agradecer, Senhor, porque este ano será 100 vezes mais. Obrigado, Senhor, pela operação do teu Espírito neste lugar, pela sua misericórdia. Deus, agora que eu vou falar a sua palavra, eu me recuso a falar de mim mesmo. Eu me recuso a falar por minhas forças, por minha sabedoria e por minhas próprias emoções, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Desde já eu tomo autoridade contra todo bloqueio espiritual. Eu tomo autoridade contra toda força contrária que foram enviados para tentar perturbar. Eles não conseguirão, porque maior é aquele que está nesse lugar. Por isso nós paralisamos, Senhor. Eu paraliso toda ação do inimigo, toda obra de bruxaria, toda distração, todas as toxinas que causam cansaço, em nome de Jesus, que haja uma restauração nesse lugar. Senhor, que a tua unção caia sobre as nossas vidas, que a tua manifestação seja tremenda, Senhor, e haja um romper. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. E se você concorda comigo, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Aleluia, amém. Alguns anos atrás eu estava no Espírito Santo, numa reunião de pastores, e Deus me fez lembrar isso hoje, então eu tive que escrever. Eu tenho certeza que eu tenho escrito em algum lugar guardado, e eu tenho esse costume, eu sempre falo para alguns lugares que eu vou: se por acaso você me vê mexendo no celular, alguma coisa eu estou arquivando, alguma coisa dentro do culto, alguma coisa eu estou escrevendo que Deus ou está ministrando ao meu coração, ou então está trazendo à minha memória. Enquanto nós estávamos aí, eu ouvia o pastor, Deus começou a me fazer lembrar de algumas coisas. E eu estava nessa reunião, a glória de Deus era tão grande, era muito grande. E de repente Deus começou a falar comigo. Eu tinha algumas questões que eu perguntava a Deus durante muito tempo. Eu perguntava para Deus: Senhor, por quê? Eu falava particularmente de mim. Por que sempre que eu ministrava sobre 3 coisas em qualquer lugar do mundo, havia sempre uma oposição muito grande? Durante muito tempo eu fui perguntando. E naquele dia, foi numa terça-feira, o Senhor disse: comece a escrever, eu vou te revelar por que quando você ministra essas 3 coisas, você tem sentido um bloqueio muito grande, uma oposição. Mas é claro que a oposição sempre acaba por cair, porque a unção de Deus é maior, amém? A primeira coisa, eu me perguntava: Senhor, por que quando menciono Jezabel dentro da igreja, por que tem havido um travamento? Por que quando se prega de Jezabel, e tem gente que pensa que esse espírito só opera através das mulheres, mas está enganado. Por que, Senhor? E o Senhor falou para mim, eu escrevi naquele dia e voltei a escrever novamente hoje. Porque o inimigo não quer um mover profético dentro da igreja. Por isso é que tem havido um bloqueio. Quando você mexe com Jezabel, quando você mexe com esta ação maligna, em outras palavras, Satanás se levanta, Satanás mobiliza o seu exército para impedir com que você possa fluir nesta mensagem, porque ela não quer o mover profético. Quem está compreendendo, diga amém. O que a Jezabel fez ou fazia? Ela perseguia o quem? Os profetas. E não é só na antiga aliança, na nova aliança também nós vemos esta continuidade. Quando a mulher de Herodes, o que ela pediu? Pediu a cabeça de quem?
de um profeta. E hoje em dia, quando existe um mover, eu tenho mandado em vários lugares, quando existe um mover profético num lugar, o inimigo levanta esse espírito para travar. Mas maior é Deus que está conosco, amém? Quem me está compreendendo, diga amém. Esse é um espírito que manipula, é um espírito que intimida. Mas em nome de Jesus, maior é aquele que está conosco. E eu agradeci a Deus nesse dia. E a segunda coisa é, por que quando eu falo de salvação tem havido uma resistência? E a resposta do Senhor naquele dia foi, porque o inimigo, ele pode até concordar com que as pessoas vão para a igreja, mas ele não quer que ninguém seja salvo. Existem pessoas que estão na igreja há mais de 10 anos, mas nunca entregaram a vida a Jesus. O inimigo não quer que as pessoas se envolvam com a palavra de Deus. O inimigo não quer que o evangelho transforme as pessoas. Você lembra em Êxodos? Acho que é Êxodos capítulo 5. Quando Deus manda Faraó, ou manda Moisés ir ter com Faraó dizendo, deixa o meu povo ir. Em Êxodo capítulo 5, versículo 4, se dê para projetar para nós, não faz parte da ministração, o que vai fazer parte é a terceira coisa, na verdade faz parte, mas não é o assunto, amém? Êxodo capítulo 5, se você notar algo, a Bíblia nos fala que Deus ordena que Moisés vá ter com Faraó e diz para ele deixar o povo ir. Veja, então disse-lhe o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. Continuando, e diz também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e os seus oficiais, dizendo, daqui em diante não tomeis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste antes. Vão eles mesmos e acolham palhas para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Escute aqui, essa estratégia continua nos mesmos dias de hoje. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Será que você está entendendo? O povo queria ouvir a palavra. O povo queria a palavra que transforma, que liberta. E Faraó, sabendo disso, disse, o único jeito que nós temos de impedir que eles não se ocupem com a palavra de Deus é aumentando mais cargas sobre a vida deles. É trazendo mais ocupações para que as pessoas não tenham tempo de adorá-lo, para que as pessoas não tenham tempo de inclinar os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E essa estratégia, ela continua nos dias de hoje. Existem pessoas que pensam que certos trabalhos, certas ocupações que eles têm é de Deus, mas ela não é de Deus quando corta a sua comunhão. Ela não vem de Deus quando você não tem tempo para a palavra de Deus. Se trata de um aumento de tijolos para você fabricar para o inimigo. E foi por isso que o Senhor ministrou ao meu coração, dizendo, quando se ministra sobre salvação, o inimigo quer aumentar cargas. O inimigo quer fazer com que as pessoas fiquem distraídas, porque ele não quer que ninguém se envolva com as coisas de Deus. Ele fica tranquilo. Escute, o diabo está preocupado com a igreja cheia. Ele está preocupado com a igreja que está cheia e as pessoas estão sendo salvas. Ele está preocupado com a igreja que está a cumprir o papel do ID.
Ele está preocupado com igrejas e ministros que tudo fazem para esvaziar o inferno e povoar o céu. É isso que lhe preocupa. É isso que ele está preocupado. Ele está preocupado com a igreja que se envolve com a oração. Veja, Êxodo 8. Acho que é isso. Deixa eu ver rapidamente aqui. Aleluia. Êxodo capítulo 8, versículo 28. Preste atenção nisso, que é muito importante. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vá de longe. Eu acho que alguns de vocês não entenderam. Agora preste atenção nisso. Preste muita atenção. Sabe o que ele está querendo dizer para os dias de hoje? Pode ir para a igreja, pode ir para os congressos, vai, pode ir. Pode ir para as festas que tem tido, que é bênção. Pode ir. Pode ir lá para os retiros de carnaval, pode ir. Eu não estou dizendo que você não deve ir, mas agora preste atenção. Em outras palavras, vá para a igreja, desde que você não se envolva profundamente. É isso que o diabo fica preocupado. Às vezes a gente fica vendo aquelas folhas de figueira. Você sabe o que é folha de figueira? É aquele negócio que a gente, sabe, às vezes tira as fotos na igreja. Não tenho nada contra isso, é normal. Esses dias eu ouvi um homem de Deus falando algo importante. Ele disse: pode levar a sua câmera, pode levar o seu celular, mas não faça isso. Escute, não faça isso com o intuito de mostrar o que você está fazendo para aparecer, mas faça com o intuito de mostrar aquilo que Deus mandou você fazer. Em outras palavras, você precisa mudar a sua motivação ao fazer isso. Porque a Bíblia diz que nós temos que testemunhar. É importante. Você não sabe quantas pessoas são impactadas quando você posta uma palavra nas redes sociais. Sabe, quando você faz uma filmagem é importante, mas você precisa policiar o seu coração, a sua motivação. É aí onde está toda a diferença. Mas o dia de hoje é o quê? As folhas de figueira, o que é? A distância, a partir das redes sociais, que é um canal de bênção que nós podemos usar para alcançar as pessoas, mas muita gente usa para quê? Para mostrar somente folhas. Quando você se aproxima, quando você vê uau, e você se aproxima, não tem fruto, só tem folhas. Quem me está compreendendo, diga amém. Não tem coragem de tirar foto quando a igreja está vazia, só quando a igreja está cheia. Não tem coragem de pregar com ousadia quando tem 5, 6 pessoas, somente quando tem uma multidão. É folhas. Quem me está compreendendo, diga amém. Então, que a Bíblia está nos mostrar isso, o diabo, ele pode não mexer contigo, no sentido de que você pode ir para a igreja, desde que você não comece a se envolver, desde que você não vá longe, desde que você não comece a jejuar, desde que você não comece a orar, porque ele sabe que esse tipo de prática vai transformar radicalmente a sua vida. Eu estava vendo um vídeo de um pastor, o John Bevere. Ele estava entrevistando alguém que acredito que esse também seja pastor, e esse pastor disse assim, alguma universidade lá dos Estados Unidos fez uma pesquisa e eles chegaram à conclusão que a leitura da Bíblia, no mínimo 4 vezes, ele diz, até aquela leitura que a gente ouve na igreja, quando o pastor ou alguém fala, abramos as nossas Bíblias no livro de tal, ele diz que ao ouvirmos a palavra, no mínimo 4 vezes por semana, ele começou a dar um número de estatísticas que começaram a cair. Ele diz, 30% de chance de depressão cai por terra.
A solidão cai por terra 60%. Eu fiquei arrepiado quando eu comecei a ouvir isso. Sabe por quê? Porque a ciência agora, eu não preciso esperar por eles, mas eles estão concordando que esse livro tem vida. Eles estão concordando. Eu não preciso da concordância deles, mas até eles estão vendo que a palavra de Deus, ela é poderosa. Então vale a pena ouvir a palavra. Vale a pena ler a palavra. Mas isso está na Bíblia, diz: não se aparte da sua boca do livro desta lei. Medita dia e noite. Dia e noite. E o que é que vai acontecer? O seu progresso. Ele diz: você. Diga eu. Diga eu. Sabe o que é que você vai fazer? Você será o responsável da sua prosperidade. Quando? Quando você meditar dia e noite. Ele diz: então farás prosperar o seu caminho. Por causa dessa atitude. E a terceira coisa é o que eu vou falar hoje. Senhor, por quê? Que quando prego, que quando falo sobre dinheiro, é onde tem a maior oposição. Por quê, pastor? Por quê, Deus? Eu já perguntei isso. Por quê? E naquele dia, no Espírito Santo, o Senhor me respondeu: porque o diabo quer reter as finanças da igreja. Essa é a verdade. O diabo quer fazer isso. Ainda em Êxodos, deixa eu dar uma olhada aqui porque eu anotei, amém? Ainda em Êxodos, veja aí, projete para nós, por favor. Êxodos capítulo 10, versículo 24. Aleluia. Preste atenção, preste muita atenção. O diabo não mudou, Jesus não mudou. Jesus é o mesmo e o diabo continua sendo o mesmo. Faraó, nos dias atuais, ou nesse contexto, tipifica o diabo, ok? Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará. Eu gostei dessa palavra. Nem uma unha ficará. Nem um centavo ficará na mão do inimigo. Porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Qual é a estratégia? Aonde estiver o teu tesouro, estará o quê? Então o inimigo quer reter as suas finanças, para que apesar de você estar dentro da igreja, mas o teu coração está lá. Por isso Moisés disse: não, você vai nos pagar o que nos é devido. Você vai nos devolver o que é nosso. Então o inimigo, quando se fala de dinheiro na igreja, algumas pessoas mudam totalmente. Não só isso, eu já falei, Jezabel, quando se fala de salvação, são as três coisas. Eu acredito que tenha outras, mas as minhas perguntas foram essa: por que tem havido um bloqueio? E o Senhor respondeu: porque Satanás não quer que a igreja prospere financeiramente. Mas a nossa prosperidade não depende do que o diabo quer, e sim do que Deus quer para nós. Quem me está compreendendo, diga amém. Provavelmente eu vou terminar essa mensagem no próximo domingo. Eu acredito que sim, mas eu quero que você prepare o seu coração, amém? Este domingo e o próximo nós estaremos a falar sobre isso, sobre dízimo e oferta. E é um mistério muito grande. Por que que Deus está martelando
martelando de verdade. A palavra de Deus é como um martelo. Por que Deus está fazendo isso? Existem várias razões, várias, mas eu quero só falar de uma. Porque o povo deixou de ser fiel. Nós falamos de dízimo e oferta por diversas razões. Diversas. Mas a principal delas, por que eu ministro? É para gerar o conhecimento que traz fé e que produz libertação. Quem me está compreendendo, diga amém. A Bíblia fala, tudo que nós fizemos sem fé é o quê? É pecado. Então, a gente fala de dízimo e oferta para gerar fé no seu coração. Não importa o que os outros falam, se é lavagem cerebral. Eu não estou nem aí. Eu nem perco meu tempo de ouvindo gente perturbada na internet que fala contra o dízimo e as ofertas. Nem perco meu tempo. Não perco meu tempo. O pastor é perturbado, pelo menos a mensagem que ele está falando contra os dízimos e as ofertas gera perturbação na vida de quem é fiel a Deus. E a desculpa é sempre a mesma. Escuta, eu não te aconselho a ficar ouvindo, mas a desculpa é a mesma. O dízimo é da antiga aliança. É sempre a mesma. Mas só quem tem intimidade com Deus é que consegue ver certas coisas. Lembra de João em Apocalipse? A Bíblia diz o que ele viu na coxa de Jesus. Estava escrito o quê? Rei dos reis. Espera aí, aonde é que ele viu? A Bíblia diz que Jesus estava com vestes. O seu vestido arrastava o quê? O chão, mas João viu. Por que João viu? Partes íntimas de Jesus. Porque intimidade é para aquele que tem relacionamento. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Aleluia. Amém. Escuta, algumas pessoas, né, eu não tenho nada contra isso que eu vou falar, sabe, tem tatuagem em algumas partes íntimas, mas só consegue ver essa tatuagem aquele que tem intimidade. Você que é casado, por exemplo, você conhece o corpo do seu parceiro. Quem me está compreendendo, diga amém. Então isso é muito importante. Infelizmente, a tendência do ser humano é se inclinar para aquilo que é mentira, para aquilo que é falso. Quando houve uma mentira, a facilidade de acreditar aquilo é rápida. Mas uma verdade ainda raciocina. Será? Ele quer investigar a verdade, mas a mentira não. Quem me está compreendendo, diga amém. Quanto mais intimidade você tem com Deus, você terá revelação e você vai ver que o dízimo não é uma ordem da lei, foi instituído antes da lei. E ainda que assim o fosse, Jesus falou de dízimo. Eu costumo falar, escute, isso não é doutrina, mas a revelação que eu tenho, o dízimo foi instituído lá no Éden. Melquisedeque só deu continuação. Como assim, pastor? Quando Deus diz só, toque em tudo, menos na árvore da ciência do bem e do mal, Deus está dizendo, isso aqui é meu. Será que você está entendendo? Aquilo era o dízimo de Deus. E quando você toca no dízimo, vai perguntar em Adão o que é que acontece depois. Ele sabe explicar muito bem. Será que você está entendendo? O que é o dízimo? É muito mais do que 10%. Dízimo é algo de Deus, pertence a Deus. Por que devemos devolver? Diga, devolver. A gente tem usa a expressão de dar. Você não pode dar aquilo que não é teu. Você devolve. O dízimo, Levítico nos fala isso. Projete para nós, por favor. Levítico capítulo 27, versículo 30. Por que devemos devolver o dízimo? Ou dar, se você assim quiser. Também todas as dízimas do campo, das sementes do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Sabe o que é a palavra santa? Separado. Foi isso que Deus fez no Éden.
ele separou, ele disse: a árvore do conhecimento do bem e do mal é minha, não toque nela. Deus estava separando, Deus estava colocando limites com relação à sua soberania. Então, nós devolvemos o dízimo, porque o dízimo é de Deus. Aleluia! Melquisedeque devolveu, ou melhor, Abraão deu o dízimo ao Melquisedeque antes da lei. Antes da lei. As pessoas que dizem o dízimo já não é para a nova aliança, é do Antigo Testamento, eles não deixam de usar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mas é do Antigo Testamento. E tem gente até que quando dorme, eles abrem a Bíblia e botam debaixo da sua cabeceira no Salmo 91, pensando que isso vai fazer alguma coisa na vida dele. Mas o Salmo 91 é da Antiga Aliança. Tem mais outro salmo que a igreja gosta, eu também amo. 23, o Senhor é o meu pastor. Espera aí, se é da Antiga Aliança, então você não pode fazer proveito dele, porque está na Antiga Aliança. O que nós precisamos saber é que a Antiga Aliança é a sombra do Novo. O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. É muito importante você entender isso. Por que o dízimo é importante? Porque pertence ao nosso Deus. As pessoas que mais não concordam com o dízimo são as pessoas que mais querem administrar o dízimo que tem na igreja. Você já reparou isso? Elas não concordam, elas não dão, elas não estão nem aí, mas elas estão se beneficiando daquilo que o dízimo tem gerado dentro da igreja. Quem me está entendendo, diga amém. Por que o dízimo é importante? Porque ele pertence a Deus. Segunda coisa, o dízimo é importante para suprir as necessidades da igreja. Não esqueça isso. Quem estabeleceu não foi nenhum pastor humano, foi o nosso pastor Jesus Cristo. Foi o nosso Deus quem estabeleceu esse princípio. Malaquias capítulo 3. Malaquias é a chave, é o texto central para se falar desse assunto. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Versículo 7, perdão. Aleluia. Preste muita atenção. Sabe por que hoje está sendo diferente? Porque tem uma unção específica. Uma unção, escuta, para cada assunto Deus tem uma unção. E hoje a unção está fluindo nas nossas finanças, através do princípio de dizimar. Amém? Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aonde? Nos dízimos e nas ofertas. Hoje o foco é dízimo. Domingo que vem, se Deus quiser, o foco vai ser oferta. Continuando. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Meu Deus do céu. Trazei, não é o dízimo pela metade. Tem uns que falam assim: pastor, eu vou dar 2% aqui e outro na outra igreja, e outro vou dar para uma oferta missionária. Não, uma coisa é oferta, outra coisa é o dízimo. E uns falam assim: não, como aquela igreja está precisando de mais ajuda, eu vou dar o dízimo. Onde você tem que dar? Aonde você é alimentado espiritualmente? Quem me está compreendendo, diga amém. Ele diz: trazei todos os dízimos para que haja mantimento.
para que haja manutenção na igreja. Eu não estou pregando isso com a motivação de tirar algum dinheiro de você. Pode ficar tranquilo, ninguém vai tirar o seu dinheiro. Se você quiser, eu indico pessoas que vão fazer pastas de zíper para você guardar lá o seu dinheiro. Ninguém quer tirar o seu dinheiro. A verdade é a única espada que vai libertar você. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. E o que Deus está dizendo nesta noite é que você precisa entender e aceitar que o dízimo é importante no reino de Deus, para que haja mantimento. Sem os dízimos da igreja, sem as ofertas, a igreja não terá manutenção. Deus não vai, Ele tem poder, mas Ele não vai fazer cair os dólares e os reais do céu. Ele não vai fazer isso. Se você está orando por isso, pode parar, que não vai acontecer. Eu vou te falar por quê. Porque Deus não é falsificador. Dê uma salva de palmas bem forte. Você acha que Deus vai falsificar dinheiro? Não, mas pastor, a Bíblia diz que o ouro e a prata pertencem a Ele. Isso é verdade. É mais fácil você clamar por uma promessa importante que está em Provérbios. Sabe o que ele diz? Ele diz que Ele dá fadiga aos ímpios, mas a riqueza do ímpio é transferida para o justo. Só que isso não acontece do jeito que a gente pensa. A gente pode clamar essa promessa, a gente pode orar por cima dela, mas tem uns princípios que vão permitir com que isso se torne real nas nossas vidas. E um deles é a devolução do dízimo. Tem gente esperando isso. Deus vai deixar cair, Ele não vai fazer. Ele vai criar uma inflação grande. E a Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão. Tem gente que ora: Deus, vem uns reais aí para mim, sabe? Deus fala: eu não tenho dólares, eu não tenho reais aqui no céu. Está tudo aí na terra, gente. Não tem. Está tudo aqui, está na mão de alguém. Será que você está entendendo? Talvez um trabalho que você faça, um negócio que você faça, alguma coisa que você faça. E deixa eu te falar uma coisa: se você quer ver algo acontecer sobrenaturalmente nas suas finanças esse ano, é tempo de você mudar o seu modo de pensar. É tempo. É tempo. Algumas pessoas falam assim: mas por que tem que se ouvir falar de dinheiro na igreja? Porque está na Bíblia. Jesus falou, Deus falou, e por que a gente não vai falar? Mas deixa eu te falar uma coisa: riquezas, finanças, é consequência, não é a nossa prioridade. É consequência. Quem me está compreendendo, diga amém. É consequência da semente. Às vezes, sabe que para quem não é casado, tem algumas mulheres, quando estão concebidas, cada filho tem o seu sintoma. Gente, eu não sei se posso falar isso. Não, eu já vi, não vou falar a pessoa, graças a Deus está bem, que eu já vi em alguns lugares gente que quando estavam grávidos, sabe qual era o sintoma? Eles queriam sentir fedor, gente. E aí, mas qual é o seu problema? O problema é a semente que está lá dentro, está dando um sintoma diferente. Alguns dão vontade de cuspir exageradamente. É uma questão de consequência. Quando você busca o reino de Deus, qual é a consequência? Todas estas coisas te serão acrescentadas. Todas estas coisas. Quem está entendendo, diga amém. Precisamos entender isso. Quando você dizima, você faz com que a igreja comece a funcionar em termos de pagar contas, em termos de comprar equipamentos, em termos de comprar coisas, em termos de abençoar os seus ministros.
Sabe o que a Bíblia diz em Gálatas? Gálatas 6. Ele diz: compartilha os teus bens com aquele. Gálatas 6:6. Ele fala que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ceifará. E depois ele diz: compartilha os teus bens com aquele que te instruiu na palavra. Aquele que anuncia o evangelho, viva do evangelho. São as direções que Deus tem dado. Não vamos trocar o princípio. Se o pastor quiser fazer algo extra, amém. Ele tem essa liberdade. Mas o objetivo original é viver do evangelho. É o que a Bíblia fala. E é por isso também, não é a única razão, mas é por isso também que Deus estabelece o princípio de dízimo e oferta, para que haja mantimento na obra do Senhor. Quem está compreendendo, diga amém. A gente tem viajado. Eu tenho ido à África e estarei indo de novo, porque apesar de que nós estamos aqui, continuamos com a responsabilidade de cuidar de um rebanho. E Deus tem sido muito bom. A igreja lá em Angola, nesse momento, começou ontem um período de 21 dias de jejum e oração. Nós todos os anos temos. Às vezes eu tenho que ficar horas e horas orando, ministrando para a liderança, mandando, escrevendo mensagens. Sabe, mas pastor, será que pode? O que é que Paulo fazia? Paulo não escrevia as cartas? Ele não recebia da parte de Deus, ele mandava. E isso gera tempo. A gente tem que ir comprar passagem. Você pensa, cai do céu, ela custa caro. Essa última que eu comprei agora, para esse ano, ela custou mais de quase 3 mil e pouco reais. Saiu da onde esse dinheiro? Alguém teve que dar. Alguém teve que dizimar, alguém teve que ofertar, para que o evangelho possa ir longe. Foi apresentado aqui o quadro sobre as ofertas das finanças. A gente precisa entender. Paulo fala reclamando. Isso seria Paulo reclama dizendo: nós semeamos as coisas espirituais e não é justo receber as físicas de vocês. São princípios estabelecidos na palavra de Deus. E o nosso compromisso é com a verdade, não é com aquilo que as pessoas vão pensar. É com a verdade, é com a palavra de Deus. Projeta para nós, por favor, 2 de Crônicas, capítulo 31, versículo 4. 2 de Crônicas. Aleluia. Diga: Deus é muito bom. Amém. 2 de Crônicas diz assim: ordenou ao povo que morava em Jerusalém que dessem parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram, diga, trouxeram poucas primícias. Glória a Deus, porque tem gente que está atento. Eles estão tentando, eu gosto disso, sabe? Às vezes a gente faz esse tipo de pegadinha para ver quem está atento. Aí não diz poucas não. E o que é o dízimo? O dízimo é a primícia, diga primícia. É o primeiro fruto. Antes de fazer alguma coisa, você vai ter a oportunidade de dar esmola, mas não para Deus. Para Deus é o primeiro. Eles trouxeram muitas primícias de trigo, mostos, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Continue. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos dos bois e das ovelhas, e dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. E fizeram muitos montões. Que nível de dizimar e ofertar é esse? No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo pois Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões,
Bendisseram o Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu dizendo, aleluia, desde que começaram a trazer os dízimos e as ofertas na Igreja Batista do Senhor, temos comido e temos fartado, e ainda sobejou em abundância. Por quê? Porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abundância. Palavra do Senhor. Deus se alegra quando a igreja sai do vermelho e ainda sobra mais. É esse o objetivo. Deus não quer que a igreja no geral esteja no aperto, porque isso não vai glorificar o seu nome. Quem me está compreendendo, diga amém. Então nós estamos a ver que aquele povo, quando começou a trazer em abundância, aquele povo, quando começou a devolver a Deus, a Bíblia diz que a igreja começou a prosperar, e havia manutenção. Eu posso falar que se houvesse, os missionários não estavam em crise, pelo menos por não serem atendidos em termos de finanças. A obra de Deus se propagava, por quê? Porque havia muito mais do que eles precisavam. Isso porque o povo abriu o seu coração. O povo reconheceu a importância de dizimar. Pare, em nome de Jesus, pare de arrumar desculpas. Você não é obrigado, mas hoje você está ouvindo a palavra. E de qualquer jeito, depois você vai ter que lidar com essa verdade. Algumas pessoas dizem, pastor, eu não consigo dizimar, porque o que eu ganho é muito pouco. Se eu der, eu fico sem nada. Aonde é que está escrito? Sabe o que é que está escrito? Ele diz, aquele que diz isso, até o que ele tem lhe será tirado. Eu tenho alguns anos de ministério. Das vezes que eu não cumpri com esta lei, eu acabei nem ficando com o dízimo. Ninguém fica com o que é do Senhor. Você pode tentar reter, mas não vai ficar contigo. Quem me está compreendendo, diga amém. Por que que o dízimo é importante? Porque é a chave que destranca as janelas do céu sobre as nossas vidas. É a chave. Ele diz, trazei todos os dízimos, e eu abrirei as janelas do céu sobre a sua direção, sobre a direção daquele que é dizimista e ofertante fiel. Eu abrirei as janelas do céu. Quando Deus vai abrir? Quando você trazer o que pertence a Ele. Ele diz para você trazer, não para administrar o dízimo, porque tem gente que faz isso dentro da igreja. Tem uns que trazem e dizem, mas pastor, eu estou trazendo, eu acho que o Senhor deveria fazer isso com aquilo. Não, esse não é o seu papel. O seu papel é trazer. É trazer. Você não é o administrador. Quem me está compreendendo, diga amém. E eu abrirei as janelas do céu. Tudo que nós precisamos para dar certo na vida é termos os céus abertos sobre nós. Não tem macumba, não tem bruxaria que vai pegar sobre aquele que tem as janelas dos céus abertas. Eles podem criticar, eles podem falar mal, mas se as janelas estiverem abertas, você dará certo, aleluia. Quarto lugar, o dízimo é a chave que libera as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Versículo 10 de Malaquias 3, ele falou, e derramarei sobre vós, que tipo de bênção? Uma bênção tal, sem medida. Uma bênção tal, sem medida. Dentre muitos, escuta, tudo que Deus dá é sem medida, mas as coisas que mexem comigo, que eu já vi sobre essa expressão, primeiro, é que recebemos o Espírito sem medida, o Espírito do Senhor, e as bênçãos de Deus também são sem medidas. Então pare
Pare de limitar a Deus com a sua mente. Mude a sua mentalidade e Deus vai mudar o curso da sua vida. Deus quer te abençoar muito. Na verdade, Ele já te abençoou muito. A Bíblia diz em Efésios: bendito Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos. Quando você fala desse assunto com convicção, quando você fala desse assunto com o objetivo certo, nunca será demais falar, porque a verdade liberta. Quem me está entendendo, diga amém. O objetivo é pregar o Evangelho, e isso faz parte do Evangelho. Não podemos excluir. Quem me está compreendendo, diga amém. Não podemos excluir, porque faz parte. O dízimo é a chave. Ele falou: derramarei sobre você bênçãos sem medida. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Aleluia. Para quem está anotando, pode anotar também Mateus 22, 15 a 22, aonde Jesus nos mostra. Ele fala que nós devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que é que você acha que era de César? Era o imposto. E o que é de Deus? É o dízimo, é a oferta. Sabe o que o pastor falou? Eu achei muito engraçado. Ele falou que o dízimo é o preço do aluguel que a gente paga para morar no céu e respirar o ar de Deus. É um aluguel, cara. É vitalício, você tem que pagar a vida toda. Eu ri demais. A gente está pagando, mas ele falou isso brincando. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. O que isso quer dizer? Veja a expressão: a bênção de quem? Do Senhor. Espera aí. Se tem a bênção do Senhor, então deve ter outros tipos de bênção. Amém? Bênção como assim? Entre aspas, tem que ter outros. Porque ele está dizendo aqui a do Senhor. O que isso quer dizer? Não são somente os dizimistas que prosperam financeiramente. Isso não é verdade. Pessoas que não servem a Deus prosperam. Por quê, pastor? Sabe o que o diabo falou? Toda essa riqueza me foi dada e eu dou a quem? O que o diabo disse? Que ele dá o quê? Dinheiro a quem ele quer. E sabe para quem ele dá? Aquele que rouba, aquele que mata, aquele que faz aquilo que ele gosta. O diabo dá. Porém, a diferença é que o diabo dá com dores. Quando o diabo dá alguma coisa, ele traz com problemas. Ele pode dar riqueza e remove a saúde, porque ele não é bom, não tem nenhuma bondade nele. Mas agora, a bênção que vem por praticarmos os princípios do Senhor, a Bíblia está a dizer, nos torna ricos, sem dores, sem maldição. É essa a diferença. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Aleluia. Escuta, o dízimo é a chave para Deus repreender o devorador na sua vida. É a chave. Deus promete repreender o devorador depois que você trazer de volta o que pertence a ele. Ele falou no versículo 10: e repreenderei o devorador para não consumir o seu fruto. O que acontece quando a gente retém o dízimo? Primeiro, nos tornamos ladrões. Versículo 8 ele diz: roubará o homem a Deus? Igreja, qual é o destino de um ladrão? Qual é? Prisão. Existe muita gente em prisões espirituais por não devolver o que é de Deus. Nos tornamos ladrões quando não devolvemos o dízimo.
Quando não devolvemos o dízimo, tomamos prejuízo, porque Deus só vai repreender o devorador quando você devolver o que é dele. Ele diz: eu repreenderei o devorador. Quando não devolvemos o dízimo, quando retemos o dízimo, sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que as janelas serão fechadas sobre a sua vida. Então não vale a pena. E eu vou te falar uma coisa, pode gravar isso, para quem é dizimista sabe. Eu nunca vi um dizimista infeliz. Nunca. No versículo 12 ele disse: vocês serão chamados de um povo abençoado, de um povo feliz. Por quê? Por causa da prática de dizimar e ofertar. Eu quero que você coloque-se em pé. Aleluia. Quando você não dá o dízimo, você deixa de fazer bem para a igreja. A Bíblia nos fala lá em Tiago 4,17. Diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando você traz o teu dízimo, você faz bem para a obra. O pastor não precisa ficar preocupado como é que ele vai pagar o aluguel da igreja. Não precisa ficar preocupado como é que vai abençoar aquela família que precisa. O missionário, pagar as contas. Não precisa ficar preocupado com a manutenção. Quem me está compreendendo, diga amém. Feche os teus olhos.